Bora lá então, mais um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, né? E vamos começar nosso Evangelho no Lar de hoje. Coloquei hoje minha água aqui. Se você quiser, pode ficar à vontade de colocar sua água aí também, para que os bons espíritos possam fluidificar essa água para fazer bem para o nosso corpo físico e também nosso corpo espiritual. Hoje vou fazer uma limpeza aqui usando uma mesa quantiônica, né? Mesa radiônica ou psicogerador quantiônico. Aqui, tá vendo? Usa gravuras geométricas. E com esse psicogerador quantiônico junto com radiestesia. Quem conhece radiestesia? Radiestesia é aquela... Sabe aqueles pessoal antigo que usava aqueles gravetinhos para achar água, para fazer poço? Cisterna, poço. Hoje em dia tem uns que usam para fazer poço artesiano. Então, em vez de estar usando o galhozinho, né, de um galho verde para achar água, nós vamos usar a radiestesia para fazer uma limpeza energética, que o que vale é a intenção. Como Deus, Ele deixou todas as energias para nós possamos usar aqui, então vamos usar a força que Deus nos deu, porque poder quem tem é só Deus. Então vamos usar a nossa força, né? Nosso sexto sentido, por assim dizer. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Aqui, ó. Isso se chama radiestesia, tá? E vai ser usado para fazer uma limpeza aqui. Vamos começar então? Então vou colocar todo esse ambiente aqui, nessa casa onde estou fazendo esse evangelho no lar. Vou colocar aqui e vou harmonizar esse ambiente. Estou harmonizando aqui, usando também a cromoterapia, que são as cores. Ajusta, harmoniza, equilíbrio. Ajusta, harmoniza, equilíbrio. Ajusta, harmoniza, equilíbrio. Pronto, aqui esse ambiente já está harmonizado. Graças a Deus, em nome de Deus. Agora, vou pegar todo esse ambiente em nome de Deus. Todos vocês que querem que Deus faça uma limpeza energética na sua casa. Todos vocês que querem, eu vou colocar aqui o ambiente da casa de vocês. Em nome de Deus, né? Com muito amor que Deus tem. Vou colocar aqui e vou harmonizar esse ambiente. Então, o nosso ambiente que foi harmonizado e o ambiente da casa de vocês, todos vocês que quiserem, também foram harmonizados. Então vamos encerrar aqui o trabalho de radiestesia junto com a limpeza energética usando o psicogerador quantiônico. Quando parar que já foi feita toda a limpeza e podemos começar. Pronto. Parado aqui, né? Então vamos pegar nosso livro de nosso querido amado irmão Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Este grandioso livro meu, muito antigo, as folhas até amarelas, mas o que importa é que está escrito, né, gente? Não é a aparência do livro. Então vamos olhar aqui de forma aleatória, ver o que a espiritualidade maior tem para falar com a gente. Ó, aqui foi na página desse livro antigo, 366, o capítulo é o 14,
E o parágrafo é o 11. Já vou começar a ler e vamos deixar com a intuição, né, que os benfeitores espirituais nos intuem aqui. Então vou ler aqui até o momento que eu sentir a vontade de parar, eu paro e, né, vamos conversando. Então o 11 fala assim, ó, estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos, gente de má vida, que puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, disserem aos discípulos, como é vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhes Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Né? Então, aí eu vou continuar lendo aqui o 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres, dos desertados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque podem-lhes dar a vista, e não os orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admite que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de usarem o mal. Parece dizer que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior crescimento. Digamos antes que tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica que lhe qualquer homem possa ser dotado, como de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, palavras, senão os incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número de mudos dos que lhe falam. Deus ortogou faculdades ao homem que lhe se dá liberdade de usá-las, mas não deixar de punir o que delas abusa. Olha, meu livro aqui acabou de soltar. Essa palavra aqui parece que eu já li no Evangélico do Lar. Mas se a espiritualidade colocou aqui novamente, é porque tem algo a mais aqui para a gente tirar a essência aqui, né, disso que foi dito aqui. Então o que acontece? Aqui falou que, né, como todos sabem, que Jesus sentou à mesa ali daquelas pessoas que na época lá, na época de Cristo, né, eram consideradas pessoas impuras, as cobradoras de impostos, né, aquelas pessoas que não eram da mesma crença religiosa. Então, os fariseus se achavam maiores do que aquelas pessoas. Então Jesus, ouvindo, né, que Jesus era um grande médium, e às vezes sentindo o que estava no coração daquelas pessoas, Jesus falou assim, os que têm saúde não precisam de médico, é somente os que estão doentes que precisam de médico. Jogando isso para cá, para o dia de hoje, 2025, o que podemos usar disso? Aqui falou um exemplo aqui sobre o espiritismo e sobre a mediunidade. Bom, vamos jogar isso para cá então. Vou jogar para o espiritismo. Falou espiritismo? A doutrina espírita, a religião Umbanda, né? Essas religiões que exercem a mediunidade, ou seja, né, a força que Deus deu. Aqui eu consigo manipular a energia para usar a radiestesia. Essa capacidade aqui que tem aqui, isso não é meu, é Deus que me emprestou isso para me usar para benefício tanto para mim quanto para os outros, mais para os outros que para mim. Então, quando se trata de médico, o que acontece? As religiões evangélicas, eles usam a mediunidade, mas não usam de forma tão aberta quanto nas religiões que creem na espiritualidade, assim, na mediunidade, né? E o que acontece com isso? Muitos espíritas acabam ficando soberbos por terem essa faculdade mediúnica,
que tudo é emprestado. E outra, se o médium ele tem essa faculdade mediúnica, é porque a pessoa é muito endividada. Porque em vidas passadas, em outros homens, por aí afora do universo, ele cometeu crime cósmico. E vem com essa mediunidade para ajudar todos aqueles que ele atrapalhou em vidas passadas ou em vidas em outros orbes. Por isso que tem essa mediunidade. Então, por que que as pessoas, elas quando têm certo tipo de faculdade, nós estamos falando de religião aqui, né? Faculdade mediúnica, ela se acha exclusiva do que aquelas outras que não têm, né? Porque a doutrina espírita aqui, ela tem muito conhecimento sim, porque ela pesquisa, né? Eles gostam, não tem medo de estudar livros que falam de espiritualidade e com isso pegam um conhecimento grande. Mas o conhecimento sem o amor e sem a prática e sem colocar em cada dia, acaba gerando uma soberba, né? Então, muitas das vezes, um espírita ele se acha melhor do que um evangélico. Ou um espírita acha melhor do que um bandista, ou um bandista se acha melhor do que um evangélico, e vice-versa. Né? Isso é por qualquer religião, porque tem evangélico que se acha melhor do que o espírita também, porque ele acha que o espiritismo é do demônio, né? Que a Umbanda é do demônio. Eles acham isso, então se acham melhores. Mas se a gente for olhar, se mesmo você achando que a sua religião é a verdadeira, ou seja, Umbanda, seja Espiritismo, ou seja evangélica, sendo verdadeira, mesmo você achando isso na sua cabeça, você tem que considerar que os outros, vamos supor que os outros irmãos, eles são, por assim dizer, necessitam de um conhecimento. Então você não pode se achar melhor do que eles, né? Mesmo você na sua cabeça achando que sua religião é melhor. Porque se Jesus sentava com aqueles que eram considerados indignos, né, pelos religiosos da época, hoje então tem que seguir o exemplo. Porque não é só porque o irmão é de outra religião diferente que você é o melhor do que ele. Então você tem que sentar junto com eles sim, conversar. Porque senão nós não vamos estar pondo em prática o que Jesus deixou. Que é se unir, se amar e ser fraterno. Então, quando você começa a se isolar com a sua religião, e tipo assim, e não é fazer tipo, né? Não é fazer, tipo, você vê, vamos supor, eu sou uma pessoa que creio na espiritualidade, tem um evangélico ali, na rua passando. Você não é ser só cumprimentar a pessoa, fazendo tipo, achando que gosta, e por dentro tá lá, o cara é macumbeiro, o cara é espírita. Eu converso com ele só porque, né, eu respeito. Não é assim não, é aquele sentimento de profundo respeito que você tem com seu irmão, e se ele chamar você para ir lá, você vai, porque você respeita. Porque tem gente que é assim, né? Ah, eu respeito a religião do meu irmão, mas se chamar você para ir lá, você vai? Por quê? Porque você acha que só a sua é certa? Então é um caso a pensar, porque a pessoa só fingir não é a mesma coisa de ser real, de ser real. Aí você fala, aí você conversa com alguém e fala assim, ó, eu tô falando aqui evangélico porque geralmente, eu já fui evangélico é mais preconceituoso assim quanto às religiões espíritas. Tem muitos espíritas e umbandistas que são preconceituosos, não gostam de religião evangélica. Mas a maioria do preconceito vem das pessoas evangélicas, infelizmente, né? Então eles, vamos supor, ele te respeita tudo, mas como você chama, ele, não vou não, porque, né? Por quê? Porque o quê? Porque você acha que ele é do demônio? Para você ter uma decisão, para você bater um martelo e falar, não, aquela religião é do demônio, eles adoram o demônio, você tem que conhecer, ué. Como é que você vai falar de uma coisa que você não conhece? É a mesma coisa. Você contrata o construtor. Eu trabalho de pedreiro, sou construtor. Você contrata o construtor para construir uma casa. E aí, na hora de construir a casa,
você não tem nenhum conhecimento de que você quer. Vamos supor que você não contrata nenhum arquiteto, nenhum engenheiro. Você quer fazer uma casa simples assim, uns 5, 6 cômodos. Você não quer contratar, que isso é muito caro. Mas aí você contrata um pedreiro, mas aí o pedreiro começa a te perguntar, aqui, como é que você quer sua pia, seu banheiro, com as medidas, e você não entende nada. Então, como você vai construir uma casa sem ter pelo menos o conhecimento básico, sem ter pelo menos olhado na internet como é que olha as medidas de banheiro, qual a cor do revestimento que você quer, do porcelanato? Como é que você vai depois falar, minha casa ficou boa, ficou ruim, sendo que você não sabe nem o que é construir, não tem um conhecimento de pelo menos teórico, né? De teologia, né? Teórico, né? Então essa é a mesma coisa de uma religião. Como é que você vai falar com a outra do demônio, sendo que você nunca foi lá? Você só ouviu falar. Então, para a gente falar de algo, a gente tem que ter pelo menos o conhecimento básico, pelo menos a teoria tem que saber. E não o que os outros falam, mas que você foi lá e testificou. Né? Porque senão você vai estar fazendo igual os fariseus e hipócritas aqui da época lá. Julgavam aquelas pessoas só porque na cabeça deles eles eram cobrador de imposto, na cabeça deles eles eram ruins, porque eles eram de outras nações, sem entender a fundo, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Tem as pessoas más? Tem as pessoas boas? Tem também, né? Como é que eu vou falar de uma pessoa, ou bem ou mal, se eu não conheço? Né? Então fica aí essa dica, né? Porque o conhecimento que a gente tem, o dom que Deus deu pra gente, é pra gente usar pra gente e não ficar com soberba desse dom que Deus deu. É pra usar pra gente, principalmente pros outros, né? Porque, na verdade, Deus nos deu, Ele só emprestou. Que a gente possa fazer bom uso, então, desse dom que Deus emprestou pra gente. Então é isso. Que Deus abençoe nossas vidas. Vamos tomar água aqui, fluidificada pelos benfeitores. Se você sentir de beber sua água, beleza. Se sentir que não, você pode estar dispensando em algum lugar, sem beber, tá bom? Vai no seu sentir. A gente tem que parar desse negócio de ficar, como diz, obedecendo o que os outros falam, né? Porque tem gente que vai, vamos supor, numa igreja, só para ouvir o pastor falar e fala tudo, e põe na vida tudo que o pastor falou. Mas não, você tem que ser o Senhor da sua vida, você tem que ter a sua comunhão com Deus para você sentir o que deve e o que não deve. Não ficar perguntando às pessoas, será que é para eu beber essa água? Né? Eu dei o exemplo da água, será que eu devo beber? Será que eu devo jogar fora? Eu bebi a minha aqui, mas se você sentir de jogar fora ou beber, fica a sua escolha, tá? Conecte com Deus aí e pede a resposta. Tudo nessa vida é assim, gente. A gente tem que ser o nosso mestre, porque toda a espiritualidade que um pastor tem, que a mãe de santo tem, que um padre tem, toda a espiritualidade que eles têm, nós também temos. Então, para que eu vou perguntar para o outro, né? Só se for caso extremo. Tem vezes que a gente está caído, a gente não consegue levantar sozinho. Mas tem gente que é tudo. Tudo eu vou perguntar a espiritualidade, os espíritos. Eu vou perguntar meu preto velho, eu vou perguntar meu pastor, meu padre. E você? Por que você não se pergunta? Entre em comunhão com Deus, né? Faça uma oração da forma que você se conecta, né? Sem rituais, né, gente? Pelo amor de Deus. Rituais é coisa antiga, já passou o tempo disso, há muito tempo. Né? Isso vem desde a época lá de Caim e Abel, existe ritual. Faz uma oração. Porque não precisa ter nada na sua mão, basta ter você ali. Você e sua comunhão com Deus. Então, se você estiver no banheiro, faça oração. Se você estiver na rua andando, nem precisa fechar o olho, não, gente. É assim, é na mente. Ó. Deus está te ouvindo ali 24 horas. Sua espiritualidade está tudo ali. O último caso, pergunta o outro ali, né? Quando a dúvida é muito mais
precisa ficar perguntando tudo pro outro, não. Né? Aquele que Jesus falou lá, ó, entra no seu quarto, né? Fecha a porta e se conecta. O que é isso que Jesus falou? É a meditação. Silencia sua mente. Isso pode fazer em qualquer lugar. Você vai treinando na sua casa, né? Mas você pode entrar em meditação dentro de um ônibus lotado em pé ali. Você pode entrar em meditação em qualquer lugar que você tiver. Às vezes você está lá numa festa, lá, aquela bagunça, você pode entrar em estado de meditação ali e conectar com Deus. Entende? Então, todo lugar. Então, quando Jesus falou, entra no seu quarto, ele falou, olhe para dentro, para si, que Deus está dentro de você. Silencia que a mente da gente fica assim, né? É cheio de vozes falando para lá e para cá. Então, você silencia, quando você entra no seu quarto, é quando você silencia essas vozes e deixa o seu eu superior, que é Deus, que é dentro de você, falar. Aí está a resposta. Então, a resposta sempre foi dentro, nunca foi fora. Quando você procurar fora, você vai estar vivendo a vida do outro. Porque aí, vamos supor que uma pessoa te dá um conselho errado para você fazer, você faz. Quem vai se lascar? É você que está fazendo. Agora, se você faz a escolha e deu certo, quem vai ser beneficiado é você, ó, você escolheu. Mas, se você faz uma escolha e deu errado, quem vai se lascar é você, mas você que fez a sua escolha. Você não ficou perguntando o outro, não. Então, você vai ser o responsável das coisas que você acerta e das coisas que você não acerta. Então, seja responsável, porque quando você pergunta o outro, você está querendo jogar a responsabilidade para o outro. Não, quando você faz, você ouve a resposta, silencia, ouve a sua resposta e faz aquilo e deu errado, você está assumindo a responsabilidade. Então, seja responsável por você e ouve Deus falando dentro de você. Tá bom? Então é isso aí. Fique com Deus. Um grande abraço para vocês. Até o próximo Evangelho no Lar.